Esse vai ser longo, hein? Vou tentar terminar. Página 213. A literatura, base da educação e da cultura, a visão de Olavo de Carvalho. Nada acontece na vida política de um povo que não tenha aparecido antes em sua literatura, pois só é possível fazer o que já foi imaginado. Então, esse aqui, preciso nem comentar porque eu mandei um vídeo já para você sobre imaginário. A formação deve começar, portanto, por letras, sem um domínio extenso da linguagem e o conhecimento de várias vidas possíveis. A inteligência está severamente limitada. A literatura escrita, entre as várias matrizes do conhecimento imaginativo, como o teatro e o cinema, é que apresenta maior fecundidade na educação. Ou seja, entre ler o livro e ver o filme, livro. A adaptação dos livros para o cinema e as representações de peças teatrais envelhecem rapidamente e precisam de atualizações. São sempre versões, quando a original permanece o mesmo e já contém em si todas as versões possíveis. A arte cinematográfica, além disso, tem mais dificuldade em representar o que é invisível, podendo apenas sugeri-lo visualmente, com o auxílio da música, enquanto a escrita pode penetrar profundamente na intimidade, revelando pensamentos, sentimentos e emoções. Por isso, a versão filmada é superior ao livro apenas no caso de obras ruins e medianas. Isso jamais acontece com o clássico da literatura universal. Ao contrário do conhecimento abstrato, a experiência concreta é intransmissível. Mas se os homens não se conhecem uns aos outros, suas aspirações, temores, impulsos, não podem se entender nem se influenciar mutuamente. Ou seja, isso aí eu já tinha lido sobre poesia e sobre a própria literatura. O cara vai colocar ali no papel, sabe, o máximo que ele sentiu, que ele pensou e que ele abstraiu na mente dele, porque não tem palavra. Isso tem muito na filosofia também. Tem um vídeo do Clóvis que ele fala o que é o amor. Pô, para Platão ele teve que escrever um livro para dizer o que era amor. Aristóteles também. E mesmo assim ainda tem outras versões de amor, né? E isso como é que é? Amizade. Platão também. Ele escreveu um livro, só que no final do livro ele concluiu que ele não sabia o que era amizade. Então a literatura, a poesia, eles servem para isso, para tentar explicar o inexplicável, o indizível. Nossos alunos sofrem de uma falta de inteligência psicológica assustadora. Só dispõe da psicologia pop para classificar as pessoas e exprimir toda uma gama de motivações. No mundo onde desapareceu aquela consciência de realidade que devemos quase exclusivamente aos grandes gênios literários, as pessoas começam a se parecer tristemente umas com as outras, na falta de saber o que poderiam ser diferentes. Que pobre substituto da verdadeira diversidade é o Greenwich Village, onde podemos contemplar um aterrador arco-íris de cabelos tingidos e outras diferenças exteriores que não dizem estritamente nada ao observador sobre o que acontece no interior das pessoas. Restart. A falta de cultura literária provoca isolamento e solidão. Os efeitos são visíveis especialmente no adolescente que, por falta de conhecimento do mundo e de si mesmo, imagina ser um sui generis. Essa suposta normalidade o aterroriza. A instintividade e instintivamente ele abandona o processo de autoconhecimento para concentrar na adaptação ao meio social. Imitando as condutas alheias, procura interagir-se na normalidade coletiva, a qual é apenas uma ilusão, baseada na incompreensão recíproca. A ideia de que um homem culto é mais feliz é um mito. Ele sofre calado em seu isolamento
sem conhecimento a si mesmo, sem poder apresentar-se aos outros, conseguindo comunicar-se apenas numa faixa estreita de assuntos banais e pragmáticos. Assim, não pode compreender a si mesmo nem aos outros, e não pode nem mesmo amá-los, porque não sabe quem são. A literatura na universidade. Escolher um poeta de predileção e viver com ele até chegar a uma completa identificação emocional. Esse é o ideal distante de que é praticado nas nossas universidades, onde a completa identificação emocional é considerada uma ingenuidade. Os professores procuram fornecer instrumentos analíticos para a leitura crítica, cujo ideal de perfeição é o leitor crítico. Os poucos alunos realmente interessados costumam superar os obstáculos, mesmo quando chegam com uma formação deficiente. A maioria, porém, não vê motivos para perder tempo e esforço com os livros, nem admiram os professores ao ponto de querer imitá-los, o que poderia servir como um despertar de consciência. A grande voga do estruturalismo beneficiou alunos sem vivência literária, que podiam tratar o texto como um sistema imanente, sem necessidade do conhecimento da tradição com o qual a obra dialogava, e sem que as questões existenciais dos livros fossem levadas a sério. Seus métodos permitiam uma atitude neutra, interessada apenas no texto em si e nas suas conexões internas, sem necessidade de recorrer a uma bagagem literária. Esse é o famoso técnico. É possível dessa forma substituir a cultura literária por bibliografia, numa fórmula perfeita para aprendizer alheios à literatura. A crítica torna-se marginal, pois ao estudioso não compete dizer se tal fenômeno é belo ou feio, e sim descrevê-lo. Isso aí é daquele filme que você indicou, do espelho, na água e tal, que o garotinho lá estava falando certo, outro só descreveu e ganhou nota 10. Cria-se uma aparência de cientificidade e seriedade numa linguagem mal escrita, obscura e autorreferente, curvada sobre si como a unha de um dedo do pé, dura e feia, que cresce para dentro apontando sempre para si mesmo. O apego ao método sobreviveu ao declínio estrutural e ainda persiste, atualizado de acordo com as últimas modas, nos estados culturais do desconstrucionismo e na estética da recepção. As obras são usadas para estudo de problemas sociais como racismo, a condição feminina, a sociedade de consumo, os jovens, sexualidade, etc., transformando a tradição literária num arquivo privilegiado para interpretações politizadas. A literatura é vista como quebra-cabeça matizado, cujas peças se compõem e decompõem à vontade. A obra torna-se secundária em vista do método ou da temática escolhida. Alguns professores, como J. Hughes Miller, na Universidade de Yale, confessa que, enquanto na crítica literária tradicional o exemplo, ou seja, obras particulares da literatura, antes claramente tinham precedência sobre a teoria, hoje essa relação é inversa. O exemplo é arbitrariamente escolhido. Isso quer dizer que ele é escolhido não pela sua importância histórica, não pelo seu valor literário, mas unicamente pela sua aptidão em exemplificar a atual teoria favorita da crítica. Para Todorov, não surpreende o fato de que os alunos não vejam nenhuma relação entre literatura e o mundo em que vivem. Por que estudar literatura se ela não se refere a nenhuma realidade e não serve senão como ilusão dos métodos empregados para analisá-la? Essa daí, anota aí para tu responder. A formação literária deve privilegiar durante muito tempo a literatura ingênua, em que o leitor vivencia imaginativamente as obras sem preocupar-se com estudos secundários. Caso contrário, acaba de desaparecer, como notou Osmar Lins
o amor à literatura e o desejo ao autoconhecimento. Acho mesmo que o homem hoje será melhor professor de literatura, ao menos um professor mais eficiente, mais aparelhado para que dele se espera, se não amar o que ensina. Estou convencido de que a grande maioria está nesse caso. Não amam realmente a literatura e os livros. Se os amavam, a carreira e a eficiência exigem que esse amor seja sufocado ou escondido ou morto. Na maioria das vezes, nunca houve paixão, apenas uma aprendizagem. A paixão, se houve, já não há. A exigência precoce do espírito crítico é artificial, desviando, por meio de uma leitura programada, a atenção do objeto de que trata a obra para análise dos elementos específicos. É como requerer maturidade antes do crescimento. No mundo real, contudo, não se exige uma criança que comece a olhar criticamente o mundo à sua volta. Pelo contrário, estimula-se a imaginação, a fantasia, a liberdade de ação, e só depois de muito tempo e de forma gradual se espera a responsabilidade. Não devemos ser mais exigentes e apressados que Platão, que calculava em 50 anos o tempo necessário para a formação de um filósofo. Essa daqui eu já ouvi o Olavo de Carvalho falando também, que ele fez os cursos dele, começou a trabalhar como jornalista, começou a fazer estudos particulares em filosofia, astronomia, astrologia, sei lá. Ele falou que ele só começou a falar quando ele já tinha uns 30 anos de bagagem já sobre as coisas que ele fala. Lá com os seus 50 anos que ele começou a falar, dar opinião em público, essas coisas. Antes disso ele só ouvia. Hoje em dia não, hoje em dia tu vê o cara lá com seus 17 aninhos já. Eu quero debater com o deputado federal, pode chamar o presidente aqui, eu acabo com ele. Né? Não tem profundidade, não tem noção das camadas que tem, além dessas informações que a mídia e os institutos, os especialistas empurram pra gente. O corporativismo dos professores acabou de excluir os escritores dos cursos de letras. O corporativismo dos professores acabou de excluir os escritores dos cursos de letras. Os critérios para a contratação são principalmente acadêmicos, com a titulação, a publicação em revista acadêmica, etc. Machado de Assis, se vivo, não cumpriria nenhum dos critérios para ser admitido como professor. Não tem nem mesmo a graduação. Osmar Lins conta que o conselho da universidade que trabalhava queria estipular um valor das conferências pela titulação acadêmica e que na prática significava excluir os escritores, colocando-os abaixo de um professor com mestrado. Ocorre também que muitos congressos não pagavam aos palestrantes, dando-lhes apenas um certificado, útil para o currículo dos professores, mas sem importância para o escritor. Assim, os professores convidam uns aos outros, e o meio universitário fecha-se em si mesmo, incluídos os escritores, profundos conhecedores do próprio métier. Até quando vamos acreditar que os sucessivos rebaixamentos até o nível do aluno vão melhorar o ensino universitário? Outra pergunta aí para você. Os professores, condicionados nas últimas décadas e concentrar as suas munições na formação profissional e na especialização, conseguem escapar do mecanismo produtivo em que estão encerrados? Os professores, condicionados nas últimas décadas a concentrar as suas munições na formação do profissional e na especialização, conseguem escapar do mecanismo reprodutivo em que estão encerrados? Até que ponto estariam dispostos a contrariar a expectativa dos colegas e dos alunos? Se a educação não é crescimento pessoal e conhecimento do mundo, mas simplesmente um método de reprodução de papéis sociais e uma armadilha para a inteligência, como continuar a chamá-la com esse nome? Sempre haverá, no entanto, algum interessado que segue com dedicação os seus estudos. Mas o que dizer de um sistema educacional grande e caro, em que os alunos educados são a exceção? Além da universidade,
A pretensão de universalizar o ensino é transformá-lo em remédio para todos os males, o grande sonho do igualitarismo radical, parece excelente. O problema é, qual universidade será distribuída a todos? A universidade de massa pode ser considerada realmente uma universidade, tal como o termo significa originalmente? Ou trata-se de outra coisa? Bertrand Russell já havia observado que resulta com muita frequência que os jovens mais curiosos, se quiserem perceber aquilo que os espíritos mais vigorosos da sua própria época estão a ensinar, têm que ir procurá-los fora da escola. Sócrates não era professor, que foi condenado à morte. Sócrates não era professor, que foi condenado à morte, e que o amor à sabedoria sobreviveu, em parte por causa do exemplo individual. Temos de recordá-lo para saber como defender a universidade. Toda a esfera extraeducacional exerce no homem uma ação mais importante para contemplar a educação do que a própria educação. São os heróis, os santos e os mártires, os verdadeiros educadores da humanidade. A vida intelectual fora do campus... deixa eu fazer um adendo sobre heróis, santos e mártires. Eu vi, não lembro onde eu vi, mas alguém estava comentando sobre isso, porque no Dia dos Pais estava sempre a mensagenzinha, meu pai é um herói, não sei o que lá, aí tem, minha mãe é uma heroína, porque ela me criou sozinha, sem pai, não sei o que. Tá certo, pô. Pai e mãe é realmente algo muito especial pra gente e tal, mas o conceito mesmo de herói se perdeu, pô. Hoje em dia, quem é esse herói? Meu pai e minha mãe. É meio que assustador, pelo menos para mim. A vida intelectual fora do campus é importante para alimentar a universidade. A existência de centros relativamente autônomos e diferentes entre si tende a fortalecê-lo pelo intercâmbio e a competição. Esse aqui é o que eu sempre comento, né? Pode até ter algo que centralize tudo, mas cada lugar tem que ter suas peculiaridades e suas regras. Quero fazer um grupo acadêmico aqui só para negros. Sim, faça. Aí o outro grupo ali que é só dos feministas, depois, num centro em comum, neutro, vai lá fazer o debate sobre as duas filosofias, as duas ideologias e coisa e tal. Não vejo segregação nesse tipo como uma coisa ruim, não. Agora, quando é imposta pelo Estado, quando todo mundo que vai fazer parte do jogo, que em países onde o Estado manobra com tudo, é assim. Tem que ser desse grupinho aqui, desse grupinho. Aí eu não gosto. Se você tá no bar e você não quer vender para negro, pô, isso é feio, isso é ridículo. Mas você tem que ter esse direito. Porque a partir do momento que você botar o negro para fora, nenhum negro vai lá. Você já perdeu já uma clientela imensa. E os brancos sensatos também não vão lá. E os orientais sensatos também não vão lá. E os mestiços sensatos também não vão lá. E os indígenas sensatos também não vão lá. Aí só vai vir lá quem? Só vai os babaquinha. Só os racistinha. Pronto. Acabou. Ele vai falir. Simples. Né? E vida que segue. Pô. A universidade hoje parece uma indústria produtora de mão de obra, onde a reprovação é vista com suspeita, sinal de baixa produtividade que coloca os cursos em risco. Tá, universidade. Universidade é uma indústria que produz mão de obra, sim. É isso mesmo. É por isso que não estão reprovando mais os alunos. É isso mesmo? Deixa eu ler de novo. A universidade hoje parece uma indústria produtora de mão de obra, onde a reprovação é vista com suspeita. Reprovação do aluno? Pô, mas se ele não reprova o aluno e coloca o aluno no mercado de trabalho mal qualificado, é pior, não? Enfim.
A universidade no Brasil diluiu o significado de ensino. Quantas instituições, ao menos as humanidades, poderiam sobreviver se propusessem uma educação exigente a de alto nível? Nada, porém, é mais importante do que manter a vida de uma universidade capaz de criar um público educado para fazer frente aos desafios da nossa situação. Eita, também, eu já tô lento já. Próximo, a educação liberal. Com a queda do mundo antigo, essa educação que nasceu na Grécia manteve a sua vigência subordinado. Eita! Com a queda do mundo antigo, essa educação que nasceu na Grécia manteve a sua vigência, subordinando-se à religião cristã. Juntas, elas constituem os pilares que sustentam a nossa civilização. A história da China tradicional e do Império Romano ilustram o valor da educação e mostram que, mesmo quando vencedores no campo militar, os conquistadores tiveram seus filhos educados pelo povo subjugado, adotando sua cultura. Dessa forma, a história greco-romana judaico-cristã foi assumida e preservada como patrimônio ancestral, enquanto que a unidade e a continuidade da herança bárbara desfizeram-se no contato com os vencidos. Isso aqui eu acho que foi nesse livro aqui mesmo que a gente comentou, que se você chega com uma cultura fraca, uma cultura um pouco mais forte que a sua já substitui. Não adianta você ter mais dinheiro, isso, aquilo, aquilo outro. Exemplo clássico, esquerda e direita. A esquerda tem uma cultura muito mais forte, mais consolidada do que a direita. Aí veio os milicozinhos, vai lá, com todo o poder do mundo, verba, dinheiro de FMI, constrói ponte, constrói ferrovia, constrói um monte de coisa, só que depois acabou. Não serviu de nada. Né? O pessoal da esquerda dominou com força. O conhecimento religioso alcança maior progresso quando se fundamenta nos estudos formais. Eu não lembro porque eu marquei isso aqui não, mas dava para comentar alguma coisa sobre. Conhecimento religioso alcança maior progresso quando se fundamenta nos estudos formais. Ah, sim. Esses devaneios que eu tenho sobre criacionismo, terra plana, design inteligente, não sei o que lá. Pô, hoje mesmo eu estava discutindo com o Matheus sobre esse tipo de coisa. Só que ele está falando sobre técnicas de persuasão. Ele está dando nome às técnicas de persuasão que eu uso com ele, sem saber. E uma delas é essa daí, pô. Se você pega a premissa e vê que a premissa está errada, você pega a teoria toda e descarta. Isso é uma técnica de persuasão. Sim, pô, mas isso é verdade, pô. Se lá no começo já começou errado, por que tu continuou falando sobre isso? E muitos, pelo menos daquele filme lá, Deus Não Está Morto, muitos dos grandes pensadores, eles vão lá e eu sou ateu, estuda, e quando chega lá no final, caraca, mano. Deus só não existe, mas como ele é incrível. Né? Então, quanto mais você estuda, mais você consegue, mais você está capacitado para contemplar a glória de Deus. No dizer de Hugo, de São Vitor, a gramática é a ciência de falar sem erro. Isso aqui é do Trivium. No dizer de Hugo de São Vitor, a gramática é a ciência de falar sem erro. A dialética é a disputa aguda que distingue o verdadeiro do falso. A retórica é a disciplina para persuadir sobre tudo o que for conveniente. Então, se você domina os três, pronto, pô. Você é o cara. A vida militar, a engenharia, a medicina, a agricultura são aprimoramentos de características compartilhadas
com os outros animais, que também defendem sua integridade, fazem tocas, procuram produzir alimentos e cuidam das feridas. Mas só ao ser humano é dado contemplar a realidade que vive, perguntar-se o que significa, tentar entender qual é a sua posição no universo, qual é o sentido da vida, e não apenas seguir os instintos e responder aos estímulos externos, como fazem mesmo os animais mais inteligentes. Nosso primeiro dever, diz o filósofo francês, é nos tornarmos aquilo que somos. Nada mais importante, nem mais difícil do que nos tornarmos homens. Homem de sexo masculino ou homem? Segundo São Tomás de Aquino, é a sociedade política que deve ordenar-se para o fim do homem, que são os mesmos fins da educação, e não a educação deve ordenar-se para o fim da sociedade política. A educação, portanto, deve ser para o indivíduo e não para as massas. Pois a educação de massas, pública ou privada, visa formar massas e não indivíduos. O que quer dizer que, se trocarmos todos os alunos, não faz diferença alguma. Mas na educação verdadeira, cada indivíduo é precioso. Uma educação que planeje de antemão o futuro do aluno em vista de um fim preconcebido, educação para a cidadania, para o desenvolvimento sustentável, para o enriquecimento do país, etc., equivale a uma programação e não a uma educação. Com o advento da cultura de massa, assiste-se a um fenômeno característico da nossa época, que é a ausência do interesse profundo pelas questões mais importantes, e, em contrapartida, a avidez em apoiar sobretudo, a avidez em opinar sobre tudo, mesmo sobre os assuntos mais complexos. É comum vermos atrizes, cantores e outras figuras do show business que têm opinião sobre a sociedade, as mudanças climáticas, a saúde pública, etc., sem nunca ter estudado o assunto. Todos nós, de fato, nos sentimos pressionados a opinar sobre tudo. E dificilmente assumimos que, na maioria dos casos, não temos uma opinião qualificada. O homem massa, conforme notou Ortega y Gasset, tende a enaltecer os próprios gostos e pontos de vista, desprezando os esforços de quem dedicou toda a vida a estudar os assuntos sobre os quais ele opina desde cima, como um juiz soberbo. Ele reafirma em seu direito à ignorância e à vulgaridade como um direito superior, que não deve ser jamais contestado. Não se trata do indivíduo de origem humilde que faz esforços extraordinários para estudar e adquirir cultura. Essas pessoas, como lembra Richard Hogarth, testemunham mais a respeito de si mesmas do que da classe em que pertencem, e seriam excepcionais em qualquer lugar, o que as diferencia é seu esforço. Já o homem massa pode estar presente em qualquer classe social. É uma atitude que se distingue das demais. Diante de uma só pessoa podemos saber se é massa ou não. Massa é todo aquele que não se valoriza a si mesmo, mas que se sente como todo mundo e, entretanto, não se angustia, sente-se à vontade ao sentir-se idêntico aos demais. É pesado. Homem massa ou homem de verdade? Eis a questão. A divisão da sociedade em massa ou minorias, a divisão da sociedade em massas ou minorias excelentes não é, portanto, uma divisão de classes sociais, mas em classes de homens, e não pode concluir com a hierarquização em classes inferiores e superiores. Ah, tá. Tudo isso que eu falei aqui, esse trechinho aí era o resuminho. O livro concorda muito comigo, e eu concordo muito com o livro. Parece que a gente veio do mesmo útero, mas é mais ou menos isso que eu vejo. O resumo, mas que não é para generalizar, mas é mais ou menos isso. A pessoa sai da favela, mas a favela não sai dela. Tem pessoas que elas se sentem diferentes, ou elas fazem questão de ser diferente, elas correm atrás de ser melhor
em alguma coisa, sabe? E ter as pessoas que querem fazer parte de um grupo e ser igual às pessoas desse grupo e ter as pessoas que não pensam nada, que é a grande maioria. Essas pessoas que não pensam nada, o cara vai lá e chega, não, olha pra mim, pô. Eu tenho a mesma cor de pele que você. Então a gente é do mesmo grupo, cara. Fecha comigo, tamo junto, hashtag tamo junto. E tu fica assim. Meu Deus do céu, cara. É triste. Então. Ah, tá. Outro comentário. O cara que tá embaixo tá certo, pô. Ele precisa de um livro desse. Ele precisa de alguém pra dizer isso pra ele. Que a classe social que taxaram ele de estar, ele não precisa ficar lá. Mas também não vai ser fácil dele sair. O problema é que, pelo menos aqui eu percebo, pô, tem muita gente também não, né? Mas tem uma quantidade significativa de pessoas que eu tive a oportunidade de conversar, de chegar e... tu chegou a ver o vídeo do carinha no condomínio, que foi falar com o do motoboy? Pô, aqui, ó, você tem inveja da minha casa, você tem inveja, não sei o que lá. Eu já passei por algo parecido. Um carinha começou a se vangloriar de que ele pegava mulher pra caramba e não sei o que. Aí eu cheguei e simplesmente falei, pô, cara, esse é o melhor que você tem pra oferecer pra alguém? Olha, como assim? Eu, isso aí, pô. Isso aí é o melhor que você tem pra oferecer, pô. É esse teu melhor argumento? Esse aí é o teu motivo de vida, é pegar mulher? Ah, tá, mas alguma dessas mulheres aí ficaria com você se você não tivesse dinheiro? Aí a conversa não desenrolou porque, sei que lá, você tá com inveja, blá blá blá. E eu, sabe, tá na Bíblia, não jogar pérola pros porcos. Mas eu já passei já por uma situação dessa. Do cara chegar e. Só que não foi comigo, eu tava só presente. Eu não fui o humilhado, não. Eu fui o defensor. E a pessoa não sabe, a pessoa não sabe. É. Se tu perguntar pra lá, se você sem esse teu relógio de ouro aí de 1,5 kg. Vamos continuar. Como um governo composto por especialistas, competente apenas no setor particular, poderiam atender às expectativas gerais da população. Isso é especialmente grave hoje em dia, quando a juventude é formada apenas para as profissões, sem preocupação com as consequências que podem sugerir da liderança das pessoas com a educação. Eita, me perdi. Pô, não vou editar esse áudio não, tá? Vamos assim mesmo. Como um governo composto por especialistas, competente apenas no setor particular, poderia atender às expectativas gerais da população. Isso é especialmente grave hoje em dia, quando a juventude é formada apenas para as profissões, sem preocupação com as consequências que podem surgir da liderança de pessoas com uma educação incompleta, que não conhecem outros objetivos além das libidinez, isto é, poder, dinheiro e satisfação sexual. Diletantes, assim são chamados com desprezo aqueles que se ocupam de uma ciência ou de uma arte, pelo amor que lhe votam e pela alegria que dela recebem, para o seu deleite. Por todos os que se dedicam aos mesmos estudos para o próprio sustento, já que se deleitam apenas do dinheiro que ganham com tais estudos. Esse desprezo deriva da mesquinha convicção de que ninguém pode levar nada a sério, a não ser que o obrigue a necessidade e a avidez. O público tem a mesma reação e a mesma opinião, daí o seu respeito pelos especialistas e a sua desconfiança pelos diletantes. A verdade, porém, é que um diletante, a busca torna-se um escopo, enquanto para o profissional representa apenas um meio.
Só quem se ocupa de algo com amor e dedicação pode levá-lo ao termo com grande seriedade. De tais indivíduos, e não dos servos mercenários, nasceram sempre grandes coisas. Ou seja, isso aqui que eu estou fazendo é... Eu sou um diletante, né? Diletante por enquanto. Não pretendo ter um retorno financeiro, mas eu pretendo aplicar isso aqui para as crias, né? Para os bacurizinhos gemelentos, né? Por isso. Mas por enquanto sou um diletante. Ó, palavrão lindo. O exemplo célebre é o de Erich Schliemann, cujo pai... esse daqui é maneiro. Isso aqui, cadê? São 3 páginas que eu marquei, cara. 3 páginas. Fala desse aqui, Erich Schliemann. Fala do... Cadê o nome dos caras? Não, esse aqui é só o dele. São 3 páginas só dele. Aí depois tem o do... Vamos olhando. O exemplo célebre é o de Erich, cujo pai, um pastor pobre, mas conhecedor das letras clássicas, lhe contava as histórias dos heróis de Homero. Era tão fascinado por aqueles mitos que aos 10 anos ofereceu ao pai como presente de Natal uma composição sobre os principais eventos da Guerra de Troia. Aos 14 anos, porém, teve que interromper os estudos e foi trabalhar, não tendo tempo de pensar em mais nada numa jornada que ia das 5 da manhã às 11 da noite. Certo dia, no entanto, entrou um bêbado na loja em que trabalhava, recitando versos de Homero. Embora sem entender uma palavra, ficou extasiado e sempre que podia juntava um resto de dinheiro para que o bêbado lhe repetisse a recitação. Depois de tentar em vão ganhar vida como marinheiro, o navio que viajava naufragou, ficando ele gravemente ferido. Passou a trabalhar como porteiro em Amsterdã. Ali, num sótão frio e miserável, lendo os clássicos, aprendeu em 2 anos sozinho o francês, o inglês, o holandês, o espanhol, o português e o italiano. Nas suas memórias afirma que lhe bastavam 6 semanas para aprender a falar e escrever perfeitamente com aquela língua. O cara é danado, velho. Aproveitando o próprio caráter empreendedor e conhecimento das línguas, tornou-se em poucos anos um comerciante abastado. Em 1850, estava nos Estados Unidos. Contagiado pela febre do ouro, tornou-se banqueiro e foi recebido até pelo presidente. Schliemann viajava muito e aprendeu muitas outras línguas. Os seus diálogos eram escritos sempre na língua do país em que estava visitando. Aprendeu o sueco e o polonês, o árabe, o latim, o grego antigo e moderno, entre outras. Já milionário, retirou-se do comércio para dedicar-se exclusivamente ao estudo que fascinavam e partiu para a Grécia, entregando-se à arqueologia, lendo Homero e os historiadores antigos como se descrevem fielmente a realidade. Essa parte eu grifei aqui também, fielmente a realidade. Contra as convicções de todos os filósofos e arqueólogos da época, conseguiu encontrar as ruínas de Troia. Foi um triunfo de Schliemann, diz Serra, mas também de Homero, pois não se podia ler mais suas obras como simples lendas. Schliemann, o maior gênio de aprendizagem de línguas e da arqueologia do século XIX, foi um simples diletante. A falácia profissional, pois, consiste em distinguir entre o conhecimento de um tema e o conhecimento da profissão correspondente, mesmo deixando de lado os homens geniais e as artes e ciências que requerem uma preparação especial. É possível dominar a literatura de um tema e alcançar uma boa compreensão precedido da formação própria do especialista. Aí, eu não conheci esse cara. Eu soube mais ou menos disso, que um cara conseguiu achar as ruínas lá de Troia. Mas, cara, quando eu li isso aqui, cara, as partes que eu grifei foi o nome dele, para eu pesquisar depois, não cheguei a pesquisar. E foi lendo clássicos. Ele aprendeu várias línguas sozinho. E essa parte aqui, ó, como se descrevem fielmente a realidade.
Os carinha da Terra plana, só o que eles fazem é isso, mano. Eles pegam a Bíblia e vai lá e falam, tá bom, vamos ver o que, que a Bíblia está dizendo lá no original, literal. Aí tá lá que os filhos de Deus acharam as filhas dos homens formosas e tiveram filhos, e esses foram considerados varões de grande renome. Tá, beleza. Isso está em português. No original, o que está dizendo lá? Aí o filhos de Deus era. Ah, agora eu esqueci. Mas era uma palavra que, quando é citada na Bíblia, é para representar anjo. E os filhos são. Ele aparece em outras partes também. Só que quando aparece em outras partes, meio que, sabe, o pessoal desconsidera, o pessoal meio que foge do assunto, desconversa. Pô, eu já devo ter comentado contigo já, que eu estava na escola bíblica e o carinha lá começou a falar sobre, não, que evolução, que não sei o que a Terra tem não sei quantos bilhões de anos e blá, blá, blá. Aí eu falei, pô, mas a Bíblia não diz isso não. Não, mas a Bíblia é linguagem figurada, e não sei o que, e não sei o que lá, e não sei o que. Aí eu já fiquei já chateado já com a igreja e não voltei lá não. Enfim, voltando pro livro que dá pra terminar, hein? Dá pra terminar, hein? Mais meia hora eu termino. O homem não pode progredir na sua vida específica que lhe é própria, ao mesmo tempo intelectual e moralmente, se não for auxiliado pela experiência coletiva que as gerações precedentes acumularam e conservaram. Necessita de uma disciplina e uma tradição que simultaneamente passarão sobre ele e o fortificarão de modo a torná-lo apto a lutar contra ela. Ou seja, conservadorismo. Se você não sabe de onde veio, não repita. Se você não sabe se vai dar certo, não implemente. Continua com o que seus pais e seus avós estavam fazendo, porque eles tinham motivo. Pelo menos deveriam, né? Com a advento da televisão, tudo foi subvertido sorrateiramente, né? Só aproveitando já que eu parei, eu tinha comentado contigo sobre o festa de aniversário, que eu falei que não gostava. Mas você falou, mas nem o bolinho. Não, o problema não é o bolo e a comemoração, não. O problema é a musiquinha, que geralmente a gente canta. Eu não sei se é verdade ou se é mentira. Mas no finalzinho, quando o pessoal fala Ha, Tim, Bum, Liliane, Ih, falei, agora já repreende-se. Esse Ratimbum significa eu amaldiçoo você. Aí você começa a gritar o nome da pessoa. Desculpa ter falado o seu. E, sabe, é verdade ou não é verdade? Pô, não sei. Pô, se eu não sei, eu não vou fazer, pô. Porque se for, entendeu? E antes tu canta é big, é hora, ou seja, é grande, está na hora de amaldiçoar você e diz o nome do aniversariante. Entendeu? Se é verdade ou se não é verdade, sabe, eu prefiro cortar, né? Então, prosseguindo. Há uma grande verdade histórica no marxismo. Há uma grande verdade humana na psicanálise. Há mesmo uma verdade antropológica incontestável no racismo. Mas o que existe de essencial nessas grandes heresias do nosso tempo é o passivismo fatalista que lhes é comum. A convicção da inevitabilidade do destino econômico, do destino subconsciente, do destino racial. Não é por acaso que essas escolas tendem a estabelecer inquisições mais ortodoxas e mais intolerantes do que qualquer inquisição que tenha tentado suplantar a consciência humana. E essa tentativa é característica das falsas tradições. É o que eu sempre comento, pô. Se você pegar, no geral, um negro, vários negros,
e pegar vários índios, você vai ver que, pô, eles fisicamente eles são diferentes, eles emocionalmente são diferentes. Então tem características que são inerentes, sim, a uma raça específica, mas, sabe, ser inerente e você condenar a pessoa, excluir a pessoa da sua vida por causa disso, é que é um problema. Entendeu? Mas, sabe, é a pluralidade, pô, tem que ter pluralidade. Quanto mais pluralidade, melhor. O relativismo, carimbando as obras do passado como subprodutos de ordem política e econômica, coloca-se ao lado das falsas tradições, pois não podem relativizar o passado nem proclamar, ao menos de forma implícita, a validade universal de suas premissas e conclusões para além de qualquer ordem política ou econômica. Esse daí ele repetiu de novo, não sei nem porque eu marquei. Quem não sabe admirar o que é superior, não poderá desprezar o que é vil. O jovem habitua-se a viver com suas imperfeições e não se envergonha delas, enquanto menospreza tudo que é elevado. Exige, como uma criança mimada, ser respeitado em todos os seus gostos e comportamentos. Se os clássicos são desprovidos da grandeza e veiculam inúmeros preconceitos superados, não há motivos para estudá-los. A leitura avaliativa que procura verificar se o texto é bom ou é ruim é considerada ilegítima. A semiótica, na sua imparcialidade científica, considera no mesmo plano Mickey Mouse e Mona Lisa, o Superman e o Rei Lear. Com o abandono do sentido da unidade e hierarquia nos estudos, a cultura popular toma o lugar dos clássicos, e o único princípio visível passa a ser a tolerância, cada campo respeitando os direitos e a dignidade do outro. Fiel a esta concepção, os museus passaram a substituir as obras de arte dos grandes mestres por instalações onde se vê desde mictórios até urubus vivos. O esforço de dessacralização da grande arte se acompanha da elevação dos produtos do show business. E não há mais verdade nem mentira, nem estereótipo nem invenção, nem beleza nem fieldade, nem a miríade dos prazeres diferentes ou iguais. Não é possível realizar uma boa literatura seguindo apenas o gosto dos estudantes, seja utilizando livros fáceis, seja adaptando os clássicos aos seus interesses. O respeito pela ignorância é corruptor, pois nutre os vícios ao invés de corrigi-los, lendo apenas o que gosta. O aluno continuará apreciando sempre as mesmas coisas e não desviará os olhos do fundo da caverna. A leitura dos clássicos deve ser uma ruptura com o horizonte limitado do aluno, A leitura dos clássicos deve ser uma ruptura com o horizonte do aluno, com o barulho, com a pressa e com o descuido. Deve, enfim, abrir perspectiva e apresentar mundos desconhecidos. É um convite a deixar-se impregnar pelas melhores realizações humanas que liberaram a vulgaridade e a apeirocalia. Os outros cursos de menor duração, focalizando temas mais específicos, tratam de organização de vida de estudo, como princípios e métodos da autoeducação. E eu pulei. Voltei. Fui tomar uma água aqui. 50 minutos já. Outros cursos de menor duração, focalizando temas mais específicos, tratam de organização de vida de estudos, como princípios e métodos da autoeducação, conhecimento e moralidade, como tornar-se um leitor inteligente, filosofia da paciência, educação liberal. No site do seminário também estão disponíveis apostilas como a Introdução à Vida Intelectual, Problemas de Método nas Ciências Humanas. Esse aqui eu marquei porque são alguns livros para entrar na vida intelectual. Vamos para mais um exemplo de vida. Sertilangers. É o mesmo cara? Nem sei se é o mesmo cara.
A rigor, podemos organizar uma vida intelectual como o trabalho de apenas 2 horas por dia, diz Sartre Langers, desde que sejam de plena concentração. Esse tempo relativamente curto deve ser de intensa atividade. Devemos interromper ao menor sinal de cansaço, como os soldados que, numa guerra, ou se exercitavam plenamente ou permaneciam em repouso. Contudo, não podemos passar o resto do dia como se aquelas 2 horas não existissem. Essas 2 horas são ofertadas à concentração, mas nem por isso deixa-se de requerer a consagração da vida inteira. A solidão de que lhe é recomendada é menos uma solidão de lugar do que uma solidão de recolhimento. É elevação mais do que afastamento. Consiste em isolar-se pelo alto. Não existem regras e métodos infalíveis. O que importa é conhecer-se e aceitar-se. É ter sondado o próprio poder como se se tratasse de uma máquina. É preciso examinar também o próprio percurso educativo para perceber e preencher os vazios, especialmente numa época em que a educação é fragmentada e desligada da realidade vital do homem. Eu achei que era a vida de Sartre, mas não. Isso aqui é só uma dica dele. 2 horinhas por dia. Você consegue ficar top. Este é o método de excelência de uma boa leitura, cujo interesse é profundamente vital. Ortega y Gasset diz que as ideias dos náufragos que sobrevivem ao teste da situação mais extrema são as que realmente contam. De forma análoga, o estudo válido é o que fazemos com o mesmo empenho que teríamos pela nossa salvação. As leituras inócuas, derivadas de compromissos profissionais, são as maiores inimigas da boa leitura. Isso é tanto mais grave para os professores universitários que, sobrecarregados de trabalhos burocráticos e obrigações curriculares, gastam muito tempo com leituras que não respondem à sua motivação interna. O baixo desempenho escolar provocado pelo dissidente é frequentemente combatido por um remédio que só piora o quadro. Os professores, querendo despertar a atenção do aluno, excitam-nos procurando seduzi-los. Não conseguindo agir sobre a vontade, tentam controlar o desejo, mas o desejo é meramente passivo, resultado do poder de atração que o outro objeto exerce sobre nós. A vontade enfraquecida soma-se a uma superexcitação proveniente de estímulos externos. Da mesma forma como no mundo contemporâneo, a velocidade, a propaganda e as mídias eletrônicas têm substituído a calma socrática, o pensamento ordenado por uma agitação febril que provoca insônia, gastrite e outros males. As nossas escolas, nesse sentido, não nos defendem desse problema, mas nos submergem nele. A educação fundada no desejo dirige-se às partes mais baixas e inconscientes do homem e o torna inferior a si mesmo, pois a atenção voluntária que o distingue dos outros animais, segundo São Tomás de Aquino, nem todas as ações do homem são ditas humanas. Somente são ditas humanas aquelas que são próprias do homem enquanto homem. Ora, o homem difere das criaturas irracionais pelo fato de ser o senhor dos seus atos. Portanto, somente serão chamadas propriamente humanas aquelas ações das quais o homem é o senhor. O homem, porém, é senhor de seus atos pela razão e pela vontade, de onde são ditas ações propriamente humanas, mas aquelas que procedem da vontade delibera. A vontade é o princípio mais alto da atividade humana, diz Régis Jolivet. Ela se opõe ao instinto, como uma atividade refletida se opõe a uma atividade inconsciente e fatal. O estudante que segue concurso por interesses externos distrai-se facilmente, enquanto que aquele movido por um interesse profundo é atento, dono de uma concentração ativa e deliberada no seu objetivo, e procura eliminar as distrações e preocupações externas por um esforço firme. Na escola, apesar da presença obrigatória, não se exige senão um mínimo de esforço, que é antes uma simulação, a hipocrisia da boa vontade.
O aluno raramente vai com decisão e com todas as forças para superar os obstáculos e dosa a atenção e a energia apenas o suficiente para deliberar, para ludibriar o professor. Este, por sua vez, contenta-se com as aparências para não reprovar a maioria dos alunos e admitir que há um problema muito grave a resolver. Aos bons alunos, diz Jules Payot, a pedagogia não oferece senão emulação, que excita a vaidade e orgulho e nos outros a inveja. Deixa eu ler de novo. Aos bons alunos, a pedagogia não oferece senão emulação, que excita a vaidade e orgulho e nos outros a inveja. Quando estiver só, sem o aplauso da plateia, o estudante habituado a reagir somente ao estímulo exterior será incapaz de buscar em si mesmo a motivação para agir. A isca do prazer não vale mais que o medo da punição. O uso de recompensas é próprio da educação inferior. Todo esforço resultante será mais aparente do que real, sustentado pela habilidade de simular. Prometer o prazer é afirmar implicitamente que o trabalho é o peso entediante e que trabalhar agora é o melhor meio de trabalhar menos no futuro. Quando forem estudiosos ou trabalhadores autônomos, não chegarão a produzir senão trabalhos de qualidade inferior e não farão nenhum esforço pessoal livremente empreendido. Em outras palavras, não assumirão a responsabilidade da própria iniciativa, sendo conduzidos sempre pelos outros. É preciso ir além e persuadir a vontade íntima dos estudantes. O prazer de Payot não provém do estímulo exterior, é na verdade o canto de triunfo do organismo, que indica o bom funcionamento da máquina. E a consciência é uma superabundância de forças e sentimentos de alguma perfeição. A emulação da boa qualidade não se exerce senão no interior da consciência, quando posso verificar que estou mais corajoso e mais forte. Mais corajoso e mais forte que ontem. O sentimento de uma perfeição maior é uma alegria mais profunda da natureza humana. Para Aristóteles, o prazer não subsiste por si, mas é dado em acréscimo a uma ação bem realizada, aumentando a intensidade da ação a qual está ligado. A isca do prazer atua apenas em prazeres passivos, como a gula e a preguiça, e não em prazeres mais profundos derivados da atividade. Quem trabalha em vista de uma recompensa de sucesso ou exame, não gozará nunca do prazer advindo da autossuperação. O verdadeiro excitante da vontade é esforço vigoroso. Quando o aluno tiver conhecimento por sua própria experiência, a alegria do uso da energia plena, não terá mais necessidade de estimulantes artificiais. O interesse é, portanto, uma condição necessária para a aprendizagem efetiva. É necessário sondar profundamente a própria alma e só depois partir para o trabalho. O espírito é uma potência perplexa quando sabe, por fim, que deve interessar-se perfeitamente e em direção a qual fim dirigirá sua acuidade. Já fica muito aliviado. O maior dos pesos para a alma é não saber o que é necessário saber. Resumindo, só vai estudar quem é voluntário, porque quem é voluntário deixa de lado. Esse aí foi grande. Mais importante do que ler muito livro é ler poucas e excelentes páginas, sem pressa de continuar antes de tê-las compreendido plenamente. O equívoco das campanhas que incentivam o hábito da leitura é que nunca promovem um amor ao conhecimento, concentram-se nos meios e perdem a vista os fins. Seria preferível, diz Carvalho, começar uma leitura não com o intuito de ler, mas de ouvir uma presença humana. É preciso restaurar a presença viva do autor que, como Dante no Paraíso, conseguia exprimir apenas uma pálida sombra do que tinha visto. Assim, a leitura torna-se uma abertura para algo transcendente. Estamos acabando.
Os filósofos gregos almejavam a sabedoria sem jamais possuí-la, pois chamavam a filosofia amor à sabedoria e não sabedoria. Os gregos fixaram dessa forma a condição constante de qualquer estudioso e as limitações de todo plano de estudo ou modelo educacional, que não poderá jamais ser um produto acabado ou uma forma oferecida ao estudante. O ideal da sabedoria apresenta-se de forma diferente para cada indivíduo, que está sempre numa situação única. No entanto, o homem não reinventa a roda a cada geração, mas se apoia no saber acumulado pelas gerações anteriores, pelo diálogo com sábios de outras épocas, se abre desde o seu ponto de apoio até a visão mais abrangente e universal. Muitos métodos educacionais tendem a prender a atenção do aluno, podem atingir e talvez até controlar os desejos, mas só alcançam a vontade se esta sim o assentir. Nenhuma reforma educacional prevê e controla a vontade, como pode ser atestado pela má qualidade do ensino destinado às massas, mesmo nos países com um sistema educacional mais desenvolvido. Não que a vontade não seja educável. Não há educação mais nobre e importante do que estas, mas ela só se exerce por um ato de liberdade. O papel dos intelectuais nas épocas de crise é de guia e guardião. Tem algo de serviço. O papel dos intelectuais nas épocas de crise é de guia e guardião. Tem algo do serviço vestalino da guarda do lume sagrado, que permite guardar o ponto firme do espírito livre e da comunidade histórica para, no turbilhão de uma época ilusionista, estar consigo mesmo, sem ilusões e consciente. E fechamos o livro. Olha aí, ó. Foi muito bom estar com você. Muito obrigado pela sua paciência, por ser essa pessoa maravilhosa. E tchau.